Escola Bíblica Dominical, a melhor escola do mundo, a escola que prepara não somente para esta vida, como também para a vida eterna. Nesta sequência de estudo deste terceiro trimestre do ano de 2012, denominado como Vencendo as Aflições da Vida, estaremos estudando a lição de número 7, 12 de agosto, que tem o tema A Divisão Espiritual no Lar. O nosso textuário diz assim: semelhantemente vós mulheres, sede sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece à palavra, pelo procedimento de sua mulher, seja ganho sem palavra. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. A verdade prática nos diz: ganhe o seu cônjuge para Cristo, através do seu bom testemunho. A nossa lição, ela tem objetivos. Primeiro, explicar como deve ser o procedimento do crente quando um dos cônjuges não é crente. Segundo, conscientizar-se quando um dos cônjuges não é crente, é preciso agir com muita sabedoria. Compreender o valor da evangelização no lar, diz o terceiro objetivo. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 7, versículo 12 ao 16, que diz assim: mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente, e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente, e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Porque donde sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Donde sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? A palavra de Deus, ela é muito clara neste preceito sobre o casamento ou sobre o divórcio. E essa lição de número 7, ela nos mostra, nos dá uma diretriz sobre o que fazer quando um dos cônjuges se converte ao Senhor. Sabemos e entendemos pela palavra do Senhor que quando o moço ou a moça, ele vai escolher o seu futuro esposo ou esposa, deve escolher no Senhor. Um moço crente ou uma moça crente deve buscar o seu futuro cônjuge, alguém que seja da sua mesma fé. Mas a questão da lição que nós estaremos estudando hoje trata de um caso quando um dos cônjuges se converte ao Senhor, aceitam a fé, apenas um e o outro não. Como agir diante desta situação? Isto é um fato que acontece no meio da igreja. Sabemos, né, que a palavra de Deus, ela nos mostra, né, as diretrizes, os passos, os caminhos que nós devemos seguir para melhor agradar ao Senhor. A nossa lição, ela se subdivide em 3 capítulos. O primeiro, convivendo com o cônjuge não crente. O segundo, agindo com sabedoria. E em terceiro, evangelizando o cônjuge.
convivendo com o cônjuge não crente. Nós sabemos que o plano de Deus para com o homem é um plano muito maravilhoso. Diz a palavra do Senhor que quando Deus ele criou todas as coisas nos 6 dias da criação, aonde ali Deus ele criou a luz, Deus ele criou o firmamento, Deus ele criou a terra, ou seja, a porção seca, Deus ele criou os vegetais, Deus ele criou os animais marinhos, Deus ele criou os animais terrestres. E diz a palavra do Senhor, cada processo da criação, que viu Deus que era bom. Mas no 6º dia, quando Deus ele criou o homem, aonde ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ali Deus, logo em seguida, ele contemplando para o homem, ele usou a seguinte expressão: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, uma companheira, alguém que esteja ao seu lado. Então, ali Deus criou o primeiro casal, para que o homem e a mulher vivessem juntos. Não é plano de Deus que o homem se divorcie, a não ser por causa do adultério. Mas o casamento foi a primeira instituição divina criada por Deus. Casamento é algo criado por Deus. A Bíblia diz, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. Esta é a vontade de Deus. Mas Paulo, ele fala a respeito desta triste realidade, aonde num casamento, um dos cônjuges se converte ao Senhor, e o outro continua na velha vida. O que este cônjuge convertido, ele deve fazer? Como ele deve proceder diante de uma situação como esta? O texto que nós temos lido na leitura em classe nos diz que Deus nos chamou para a paz. Deus nos chamou para vivermos em conflitos. Ele nos chamou para a paz, para sermos pacíficos, para vivermos em paz. Não é a vontade de Deus que vivamos em conflito, e principalmente quando se fala em conflito dentro do casamento. Mas como proceder diante desse fato? A Bíblia diz, em primeira instância, quando um dos cônjuges se converte, o outro continua descrente, a Bíblia diz que aquele que não é crente, ele é santificado pelo crente. E notamos que a santificação não está se referindo à salvação, mas sim uma santificação do matrimônio, não tornando assim, pelo fato de um dos cônjuges não ser ainda convertido, o casamento imundo. Não, mas quando um dos cônjuges se converte ao Senhor e o outro ainda não se converteu, o casamento se torna santificado por aquele que é convertido. Diz a Bíblia, de outra sorte, os filhos do casal também seriam imundos. Mas não é assim que acontece. Então o cônjuge descrente, ele é santificado por aquele que é crente. De outra sorte, então, este ato matrimonial, o casamento, ele não se torna imundo. A Bíblia diz que deve-se agir com sabedoria. O segundo tópico diz, agindo com sabedoria. Esta é a vontade de Deus, com sabedoria. O cônjuge crente, o cônjuge salvo, que aceitou a Cristo, ele deve pedir a direção do Espírito Santo. Deve pedir a sabedoria de Deus, para saber lidar com esta situação.
agindo com sabedoria na criação dos filhos, agindo com sabedoria nos afazeres domésticos e agindo com sabedoria na vida espiritual. Na criação dos filhos, sabemos que o desejo do cônjuge crente é que seus filhos, que a sua família sirvam ao Senhor. Este é o desejo do cônjuge convertido. A vontade dele, o desejo dele, o sentimento é de que a bênção da salvação que ele recebeu seja alcançada por todos os membros da sua família. O seu cônjuge não convertido e também os seus filhos. Esta é a vontade do cônjuge cristão. Mas enquanto isso não acontece, deve-se ter sabedoria, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus na educação dos filhos, procurando ensiná-los nos preceitos da palavra de Deus, procurando mostrar através dos ensinos bíblicos, procurando enfatizar a vontade do Senhor para com a vida deles, para que a palavra de Deus ela possa ficar plantada nos seus corações. A Bíblia também fala de um grande homem, um grande personagem da palavra do Senhor, que é o jovem Timóteo. A Bíblia nos diz que a mãe de Timóteo era convertida e o seu pai não era convertido. E, no entanto, a sua mãe o ensinou nos caminhos do Senhor, nos preceitos de Deus, juntamente com a sua avó, Loide. E Timóteo cresceu conhecendo a vontade de Deus para a sua vida, vindo se tornar um grande obreiro da obra do Senhor. Então aqui podemos ver como exemplo de uma mulher que servia a Deus numa família onde o seu esposo não era convertido, e ali ela teve a sabedoria e a graça de Deus de ensinar a santa e maravilhosa palavra do Senhor àquele menino, e ele cresceu e veio se tornar um grande obreiro da obra do Senhor. Mas também deve-se agir com sabedoria nos afazeres domésticos, no dia a dia do casal, para que não venha servir de pretexto a salvação alcançada pelo cônjuge crente, não venha servir de pretexto para que a salvação venha trazer um prejuízo, venha trazer um conflito entre o casal. Em primeiro lugar, na vida espiritual, o cônjuge, a mulher crente, ela deve se dedicar aos filhos, se dedicar nos seus afazeres domésticos, se dedicar ao marido. Venha dizer: olha, agora você está servindo a este Jesus e você está abandonando os afazeres do lar. Da mesma forma, o marido crente deve se dedicar na sua vida conjugal, na atenção ao lar, na atenção aos filhos, nos pequenos reparos que às vezes tem que ser feito em casa. Jamais deve abandonar os afazeres do lar, para que a esposa descrente venha da mesma forma dizer: olha, você agora está servindo a este Jesus e está deixando a desejar a sua vida no lar. Então deve-se agir com sabedoria, pedir a sabedoria de Deus, porque o cônjuge incrédulo não vai compreender a atitude do cônjuge, no caso convertido. Na vida espiritual, existem casos de maridos que proíbem a sua esposa
de participarem das atividades na igreja e até mesmo de comparecerem aos cultos. Como agir diante deste fato? A lição aqui, ela nos dá a resposta. Também é caso de mulheres que dificultam a vida espiritual dos maridos. Mesmo diante de tantas dificuldades, não se pode descuidar da vida espiritual. Não se pode descuidar da vida espiritual. Tem que se reservar um tempo, se reservar um lugar para a oração e a meditação da palavra de Deus. Pois é através da oração e da meditação da palavra de Deus que o cônjuge crente vai encontrar forças para superar os obstáculos e até mesmo possíveis oposições que poderão ser criadas dentro do lar. Evangelizando o cônjuge. O cônjuge convertido, ele deve ter uma nova